Este aqui é o Zenfone 4, aparelho recém-lançado aí pela ASUS e que chega para disputar espaço no segmento intermediário premium de smartphones. Esses aparelhos que tentam trazer bons designs, boas câmeras, boa performance e tudo isso por um custo não tão alto quanto dos aparelhos topo de linha. Ele chega para disputar espaço com aparelhos como o Moto Z2 Play e o Galaxy A7 2017. Vamos ver se ele consegue o seu espacinho. Bom, começando primeiro pelo design do Zenfone 4, ele recebeu melhorias em relação ao seu antecessor. Então, quando a gente compara Zenfone 3 e Zenfone 4, principalmente em relação aqui às bordas, a gente vê que o encaixe em relação ao vidro traseiro e as bordas em metal são bem mais precisos. Nós temos aí, no Zenfone 3 nós tínhamos uma leve diferença de altura, dava para perceber onde começava a tela e onde tínhamos o encaixe em metal. Agora o Zenfone 4 deixou mais preciso esse encaixe. Em tamanho eles são parecidos, ambos têm tela de 5.5 polegadas, o Zenfone 4 está até um pouquinho mais pesado, mas uma coisa bacana é que eles tiraram a protuberância da câmera. Então você vê que no Zenfone 3 nós tínhamos ela levemente saltada, enquanto que no Zenfone 4 ela já está bem integrada no corpo do aparelho, que é o ideal, principalmente se você vai deixar em cima da mesa, não fica com aquele desnível. Outra característica importante é a ASUS já vem apostando então no uso do vidro na parte traseira, então como vocês podem ver ele é bonito, mas ao mesmo tempo ele fica meio sujo, com marcas de dedo e pode ficar um pouquinho mais escorregadio, mas felizmente a própria empresa já está dando na caixa do Zenfone 4 uma capinha emborrachada, transparente, que já vai resolver muita questão aí de quem está preocupado se vai quebrar o seu aparelho ou com a firmeza que esse acabamento termina. Termina tendo aí tanto na parte de firmeza na mão quanto a estética dele com o tempo aí cheio de marcas de dedo. Quando a gente observa as mudanças em relação à linha, o sensor digital saiu da parte de trás, foi para a parte da frente, ele está aqui embaixo, junto aí com botões capacitivos de voltar e multitarefa que são retroiluminados. Diferente de outras marcas, a ASUS não deixou em aberto aqui, não colocou símbolos genéricos. Algumas outras marcas só colocam pontinhos aqui para você escolher qual que você quer que seja qual voltar, qual que é a multitarefa. Isso aqui já veio pré-definido aqui pelas imagens. É um design que lembra, obviamente, principalmente aparelhos da linha Galaxy. Então nós temos aí um botão na parte da frente, temos os botões retroiluminados. Realmente os designs se aproximaram bastante dessas duas linhas. E também outros aparelhos como a linha Xperia, vários fabricantes que estão apostando nessa combinação aí de bordas em metal e acabamento em vidro atrás, que resulta em aparelhos bastante bonitos. Na hora do botão, a abordagem não foi exatamente no estilo da linha Galaxy. Esse botão ele não movimenta, ele é capacitivo, ele percebe o seu toque. E é aqui que está também o sensor de digitais. Por sinal, nós temos aí a mudança do sensor digital para frente, tornou ele um pouquinho menos preciso do que na parte de trás, porque antes nós tínhamos aí um movimento quase natural de encaixar o dedo aqui na frente. Agora, em alguns momentos, eu acabo pegando a posição não mais indicada e às vezes a leitura falha. Mas, em geral, a taxa de precisão ainda está bem alta e está bem acima, principalmente do que eu vejo na linha Galaxy, que é uma que o sensor digital costuma falhar bastante no meu uso. E está em par do que a gente vê com outros aparelhos que posicionaram o sensor aqui na frente, como a linha aí, a Moto aí da Lenovo Motorola. A tela, nós temos aqui um display com resolução Full HD, em um display de 5,5 polegadas, é uma boa densidade de pixels. O único detalhe é que, enquanto os rivais diretos da empresa estão usando a tecnologia AMOLED, nós temos aqui a tecnologia IPS. Então é uma tela que, por conta disso, tem cores menos vivas. Nós temos aí 600 nits de iluminação, o que é um brilho de tela bastante interessante, principalmente se você pegar ele num ambiente muito iluminado. Mas principalmente quando a gente olha a saturação de cor do IPS não é tão alta quanto a saturação da AMOLED. De acordo com a ASUS, é para ter uma maior fidelidade de cores, que o IPS consegue, o AMOLED não é tão fiel assim em cores, mas também temos aí, obviamente, uma questão de custos, o AMOLED é mais caro e eles preferiram equipar esse modelo com uma boa tela IPS, que também entrega um resultado interessante, mas se você compara com o que o A7 ou o Moto Z2 Play entregam, ele tem cores menos vivas. Por padrão, ele vai vir aqui com esse modo equilibrado, que tenta aí dá um bom balanço de cores. Se você queria as cores mais saturadas, mais ao estilo da AMOLED, você pode ligar o modo vívido, que vai deixar as cores um pouco mais vibrantes. Outro detalhe importante do design é que então nós temos na parte de baixo a conexão USB tipo C, a conexão P2, que já está virando feature, a gente tem que avisar vocês quando tem,
E o sistema de áudio, nós temos uma caixinha aqui embaixo, mas ele não é só daqui que sai o áudio. Nós temos também o áudio saindo aqui da parte de cima, formando aí um áudio estéreo. É interessante, principalmente porque às vezes quando você segura o aparelho você pode bloquear essa caixinha aqui. Ainda vai ter o áudio saindo por essa daqui, mas nós temos caixinhas desproporcionais em qualidade do áudio. Essa aqui tem bem mais presença de grave, enquanto essa aqui está bem limitada aos tons médios e mais agudos e o som é menos intenso. Então o som não é exatamente equilibrado, mas é melhor do que aqueles aparelhos que tem o áudio totalmente aqui. Pelo menos você tem uma segunda fonte de áudio aqui na esquerda. O mundo ideal seria ter duas caixinhas equilibradas nos dois lados, mas é melhor do que ter um som mono. A única coisa que ficou devendo, comparado a alguns dos rivais do segmento, é que o Zenfone não implementou ainda soluções IP67 de resistência à água ou à poeira. Nós temos isso no Galaxy A7. O Moto Z2 Play também não tem esse recurso, apesar de ser resistente à água, mas sem ser à prova d'água, como é o caso do A7. Então, se você está procurando um aparelho que seja aí, você possa derrubar na água acidentalmente e pegar sem problemas, não é o caso do Zenfone 4. Ele não tem esse recurso. O Zenfone 4 é o primeiro smartphone do mercado brasileiro equipado com o Snapdragon 660. Nós temos duas opções. O modelo que nós testamos vem com 660 e também vai estar disponível uma versão mais barata com 630. As duas opções são muito interessantes porque os Snapdragon 600 são alguns dos melhores SoCs que temos disponível hoje no mercado quando você pensa equilíbrio de preço, consumo e performance. Eles são processadores que têm uma performance muito boa, você consegue alternar rapidamente entre aplicativos, abrir, você consegue usar ele sem problemas de lentidão, as respostas são excelentes e ao mesmo tempo ele não é um processador que consome tanto quanto dos modelos topo de linha, então ele garante um tempo maior longe da tomada. Se você está com foco principal em autonomia, deve buscar o 630, ele vai ter a maior duração de bateria, apesar de ter um pouco menos de desempenho, ele vai compensar, te entregando mais tempo de duração aí longe da tomada. Em compensação, se você quer investir mais para ter mais performance, a opção aí é o 660. Apesar que o Snapdragon, a versão 660 já custa mais de R$ 2.400, e aí você também tem que ficar de olho em aparelhos como o Galaxy S7, que talvez sejam melhor para sua demanda se você está procurando um aparelho de altíssimo desempenho, quem sabe um topo de linha aí do ano passado encaixe nesse preço e vale mais a pena. Mas ainda assim, observando as opções que nós temos, é um bom equilíbrio entre custo e performance, principalmente o 630, e é combinado com versões com 4 ou 6 GB de RAM. Tanto faz a versão que você pegar, porque 4 GB é uma quantidade mais do que suficiente para o uso do Android, mesmo a longo prazo. Eu em momento nenhum precisei gerenciar aplicativos. Durante os nossos testes eu só fui acumulando eles e deixei o próprio software Android lidar com o que ele ia manter aberto e o que ele ia fechar, e não vi nenhum sinal de lentidão ao longo do tempo que eu usei o aparelho. Para quem está de olho aí em games, o chip gráfico dessa série 600 também é bastante interessante. Não chega ao nível de performance da série 800 ou dos Exynos mais potentes, mas já entrega um desempenho excelente para você jogar sem ter problemas aí de gráficos ou lentidão. Na parte da fotografia, nós temos uma das principais ênfases da ASUS nesse aparelho, tanto que a campanha publicitária deles, da linha Zenfone 4, é toda em torno aí de nós amamos fotos. E o Zenfone 4 vem equipado aí com um total de 3 câmeras. Nós temos uma câmera frontal de 8 megapixels e na parte de trás nós temos uma dupla de câmeras, sendo uma de 12 megapixels, com mais recursos, e a de 5 megapixels adicional, que traz ângulos de visão maior. Então na câmera tradicional nós temos 83 graus de ângulo de visão, que já é uma abertura razoável, mas se você quiser uma abertura ainda maior, você pode usar a Wide Angle, que abre para 120 graus. Então nós temos aí essa versatilidade nessa câmera. Os resultados são bem interessantes, principalmente com a câmera principal, porque ela é recheada de recursos e alguns, inclusive, que estão faltando em seus rivais diretos. Então nós temos a estabilização em 4 eixos óptica, então nós temos o movimento da lente para ajudar a reduzir quando você está filmando, quando você está batendo foto, aquela imagem ficar borrada ou o vídeo ficar muito tremido. Temos também a estabilização digital em 3 eixos e uma abertura de 1.8, que é uma abertura para smartphone, uma abertura grande. Então nós temos uma boa capacidade de captar luz e especificações técnicas bem avançadas. A agilidade da câmera fica por conta de um sistema de foco Dual Pixel PDAF e, inclusive, essa geração tirou o laser que nós tínhamos aqui no Zenfone 3. Não tem mais o foco via laser no Zenfone 4, mas felizmente não deu para perceber perdas em relação a isso. Eles prometem um foco de 0.03 segundos. Na nossa experiência, o foco do Zenfone 4 é bastante rápido, mesmo quando ele precisa aí acompanhar um objeto mudando de posição ao longo do vídeo.
ele se sai bem mesmo não tendo mais a presença do laser. Quando você abre então a câmera, vai estar disponível um botãozinho aqui para você alternar entre os dois sensores. Então, por exemplo, nós temos aqui, este aqui é o ângulo normal, a câmera principal, com 83 graus, você pode trocar para grande angular e o resultado é que a gente passa a capturar mais da cena. Então, com a câmera tradicional, você tem aí as melhores especificações técnicas, 12 megapixels, mas se você quer um enquadramento diferenciado, está num ambiente pequeno e quer fazer tudo aparecer na foto, você pode alternar entre a câmera principal e a câmera grande angular e é uma das opções aí mais interessantes. Nós temos alguns aparelhos que fazem a segunda câmera com o zoom, mas aí vai depender do que é a sua preferência, se você quer ter essa possibilidade de em ambientes menores encaixar a galera. Inclusive vocês podem perceber que alguns objetos começam a ficar levemente distorcidos por conta do efeito do grande angular, vê que a caixa vai ficando um pouquinho torta, que é um efeito natural desses smartphones grandes angulares, mas você consegue ter essa versatilidade entre um e outro. O que você não consegue fazer é, infelizmente, alternar, por exemplo, entre os dois. Então, se você começou a gravar no modo tradicional, vê que não tem mais opção para trocar para grande angular, você tem que já começar a gravação no modo que você quiser, que você pretende fazer o vídeo. Algumas outras limitações, diferente de outros aparelhos, como o próprio Zenfone 3 Zoom, por exemplo, que colocou uma lente zoom e uma lente tradicional na parte de trás, essa dupla de câmeras não está ajustada para fazer aquele efeito bokeh, que é quando você tem aquele fundo desfocado atrás do objeto. Então você até tem um modo retrato, que o que ele vai fazer é o seguinte, você vai bater a foto e ele vai desfocar o fundo, mas vai ser via pós-processamento. Então nós temos aqui o fundo desfocou bastante, mas aqui ele é feito via software e os resultados nem sempre são muito bons. Nós temos alguns momentos em que realmente ele erra, quando ele vai identificar o que é o objeto, começa a deixar em foco coisas que na verdade são do fundo, às vezes o efeito fica muito falso. Então, infelizmente, esse é um recurso que nesse aparelho não está disponível, a dupla de câmeras não faz esse efeito e via software o efeito não ficou tão legal. Outros detalhes importantes da câmera é então que nós temos alguns filtros, como já é bem comum em aparelhos Galaxy ou no iPhone, você já pode aqui colocar em preto e branco, pode aplicar já alguns efeitos, como esse efeito nostálgico, já consegue fazer isso em tempo real. E você também tem alguns outros modos adicionais aqui do lado, como por exemplo, criar uma animação em GIF, fazer câmera lenta, que é na resolução HD com 240 fps, e também temos algo que é muito útil para a galera que entende, manja mais aí de fotografia, que é o modo Pro. Então eu consigo aqui mudar a ISO, consigo mudar a exposição, consigo vir aqui mudar o foco, mudar o tempo de captura, aí, mexer no obturador. Então, para quem manja de fotografia, é uma coisa legal que você consegue ter mais controle sobre sua câmera fotográfica. E também nós temos a câmera frontal, aí os resultados são um pouco inferiores. Ela consegue fazer boas fotos, mas eu vejo que o foco não é tão eficiente quanto da câmera principal. A estabilização também já não está mais presente, óptica, então você às vezes tem fotos um pouquinho mais borradas. E os resultados são bons, mas ficam abaixo do que nós temos na câmera traseira. Um detalhe é que se você quer essas tecnologias, faz questão delas para câmera selfie, na verdade você tem que ficar de olho no modelo Zenfone 4 Selfie, que ele traz as melhores tecnologias para a parte frontal, ao invés de ser aqui na parte traseira. Então a câmera traseira, a câmera frontal atende às suas demandas, funciona, é uma câmera que entrega bons resultados, mas não é, ela fica obviamente abaixo da câmera traseira, que é a câmera mais eficiente deste aparelho aqui. E, pelo menos, resolveu o problema que nós tínhamos com o Zenfone 3 Zoom, que tinha uma câmera frontal bastante ruim, e essa câmera aqui já entrega uma qualidade suficiente. O resultado das fotos com o Zenfone 4 são alguns dos melhores do segmento, principalmente quando a gente observa situações de baixa luz, que é onde tanto o A7 quanto o Moto Z2 Play começam a sofrer um pouco mais, a apresentar mais granulação. O Zenfone 4 também mostra essa perda de qualidade, que é natural quando você reduz aí a iluminação do ambiente, mas ele consegue trazer resultados muito bons em situações ruins de luz. Então nós temos algumas fotos noturnas excelentes, temos algumas cenas mais escuras, que apesar de existir uma granulação maior da imagem, uma captação menor dos detalhes, ele consegue se sair melhor que os seus rivais diretos. Só não consegue bater aí os aparelhos topo de linha, que ainda são a referência nesse aspecto.
Em situações melhores de luz, ele sai muito bem, capta muitos detalhes e tem cores bastante vivas. Então nesse segmento de preço, é o aparelho hoje que entrega as melhores fotos. Na autonomia, o Zenfone 4 conta com uma bateria de 3.300 mAh, combinado aí com processadores do segmento intermediário, 660 e o 630. E o resultado é muito bom. A gente costuma ver esse perfil de hardware se saindo muito bem. Nós temos aí, no uso diário, ele costuma fechar o dia com ainda uns 30% de bateria restante. Então, no seu uso cotidiano, ele não vai ter nenhum problema, vai conseguir sobrar bateria. Usando aí estimativas aqui via aplicativo, nós temos aí, ao longo dos nossos testes, chegamos aí a uma autonomia estimada de 8 horas, se você tiver com a tela constantemente ligada, uso intenso. E o uso combinado, que é esse intermediário aí, entre hora usando, hora não, ele dá uma estimativa de mais ou menos 21 horas, que é um resultado bom, é um smartphone que consegue segurar um dia inteiro. Como nós testamos a versão 660, ele ficou um pouco abaixo de outros aparelhos, como por exemplo o próprio Zenfone 3, que conta com 625, ou também fica abaixo do que nós provavelmente veríamos num Snapdragon 630. Então se você quer um pouco mais de autonomia, a melhor opção é o Zenfone 4 equipado com 630. O 660 tem que estar mais para o pessoal que está afim de gastar um pouco mais e que quer mais performance. Falando em diferenciais, a linha Zenfone costuma trazer uma modificação que separa aí opiniões, que é a Zen UI. Principalmente para o pessoal que gosta do Android sem muitas modificações, ela é muito mal recebida por alterar profundamente o funcionamento do sistema, modificar muito das suas interfaces, trazer principalmente muito bloatware instalado. O novo aparelho, o Zenfone 4 e também a linha Zenfone 3, recebe a Zen UI 4.0, que inclusive acabou de receber uma atualização. A gente vai ter que atualizar. Mas alguns destaques dessa nova versão é, primeiro, em alguns lugares nós temos melhorias Nós temos melhorias notáveis nas interfaces. Então perceba que principalmente os botões de atalho aqui em cima estão muito melhores, estão com design mais leve, comparado com versões anteriores. Nós temos um menu de configuração mexido de uma forma que ele está mais semelhante ao que a gente vê nas versões puras do Android. Então, temos reduções em relação a Zen UI, que antes modificava muito das cores, muitos dos ícones. A interface está mais leve e, em alguns momentos, mais próximas do que a gente vê com o sistema Android tradicional. Algumas outras alterações, então, inclui, principalmente, a galera que está muito incomodada com a Zen UI vai gostar de ver que a pasta ASUS está bem mais enxuta, nós temos uma quantidade muito menor de aplicativos pré-instalados e percebam que vários deles são essenciais, como calculadora, gerenciador de arquivo, gravador de som, são coisas que são muito úteis. E o Web Storage é aquele que dá aí 100 GB de armazenamento com esse aparelho. Então, são muito menos coisas instaladas e várias delas são muito úteis. E na parte Apps for You, aqui nós temos a santa tríade do Zuckerberg, nós temos Facebook, Messenger e Instagram. Não sou muito fã de nada pré-instalado no aparelho, mas obviamente são 3 aplicativos muito populares e uma boa parte das pessoas não vai ver problema nenhum em ter ele pré-embarcado já em seu aparelho. Então a Zen UI está com interfaces muito melhores, algumas modificações nos designs bem mais leves, mais próximos do que o Android tradicional e muito menos aplicativos instalados. Então ela tem evoluções muito importantes em relação à versão anterior. Ainda acontecem erros de tradução, principalmente nós que pegamos aí os aparelhos antes do lançamento, alguns momentos aparecem algumas interfaces com umas traduções estranhas, mas como vocês perceberam, já pulou uma atualização enquanto eu fazia esse vídeo, então a ASUS vem fazendo correções no aparelho, vem melhorando ele, e algumas coisas ainda não me agradam em relação, por exemplo, ao tamanho de alguns ícones, por exemplo, na barra de status, acho que poderia ser menor. Também não me agrada o tamanho dos ícones e a forma como é esse menu aqui, a gaveta de aplicativos ainda não é das minhas interfaces favoritas. E principalmente o teclado padrão, ainda não me agrada o teclado padrão da interface Zen UI. Mas veja que várias das coisas que eu critiquei aqui podem ser resolvidas com a instalação aí de uma interface diferente. Você pode baixar na Play Store interfaces, pode mudar esse menu aqui, pegar usar um mais próximo ao do Google, por exemplo, usar o do Google Now para ficar com visual melhor, você pode instalar outro teclado. Então, felizmente, a Zen UI está muito melhor do que ela era no passado. Ainda não é a melhor interface de smartphones, mas ela está muito menos invasiva e está com problemas bem menores do que versões anteriores. O Zenfone 4 foi lançado pelo preço de R$ 1.899 em sua versão mais básica, mas pode chegar a custar R$ 2.499 em versões com Snapdragon 660 e mais memória RAM. Então nós temos uma variação grande de preços.
Esse é o modelo mais básico, ele chegou mais barato que seus rivais. O Moto Z2 Play chegou por R$ 1.999, enquanto o Galaxy A7 2017 chegou custando no mercado brasileiro com preço sugerido aí de R$ 2.299. Mas a gente sabe como o mercado se comporta com relação a aparelhos Android e os preços caem muito. Por isso, hoje a gente encontra o A7 já por menos de R$ 1.500, enquanto o Moto Z2 Play já custa aí R$ 1.700 ou até menos em alguns varejistas. Então é importante ficar de olho. No momento, o preço de lançamento é alto, R$ 1.899, mas no futuro a gente pode ver ele se embolando mais com o Moto Z2 Play e com o Galaxy A7. Aí você tem que pesquisar os preços e escolher qual é a sua preferência. Este aparelho tem ótimo design, tem uma câmera que é uma das melhores do segmento, inclusive é uma das mais completas, enquanto muitos rivais não têm estabilização. O Zenfone 4 traz estabilização ótica. Ele só ficou devendo, comparado aos seus rivais, uma tela com tecnologia AMOLED. Enquanto aqui nós temos aí o IPS, que é uma boa tela, mas não chega aos mesmos níveis de saturação que os modelos que usam a tecnologia AMOLED. Está num nível suficiente, se não é sua prioridade, a tela ainda tem capacidade de agradar aos consumidores. E fica devendo, para quem prefere, a opção de ou ter mods, como acontece com a Motorola, que você tem os snaps para conectar atrás, ou na comparação com o Galaxy, ficou devendo aí resistência à água IP67 ou IP68, ele não tem essa tecnologia. Mas de todo o resto, é um aparelho que é uma ótima opção para quem está procurando um smartphone com bom design, uma excelente dupla de câmeras e também uma boa performance, mesmo na sua versão com o 630, que inclusive é a mais barata e vai ter uma melhor autonomia. Então, é um dos melhores smartphones disponíveis hoje no mercado para quem está procurando um smartphone com bom balanço aí, em boas características e também não quer gastar tanto, que é o preço que nós vemos lá no segmento topo de linha. Galera, para mais impressões com o Zenfone 4, é só vocês darem uma olhada na nossa review completa. O link vai estar na descrição desse vídeo, vai ter benchmarks, mais fotos, tudo para vocês darem uma olhada por lá. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!